Uma decisão da Justiça de Pernambuco chamou a atenção para uma questão importante: exigência de roupas específicas para os funcionários no local de trabalho. Em Recife, a Justiça proibiu um posto de combustíveis de exigir que as frentistas trabalhem de cropped e legging, apontando inclusive o constrangimento e o potencial assédio. Vamos fazer o seguinte: eu vou trazer a Mônica Hermílio de volta agora ao vivo para que ela possa tirar as dúvidas sobre esse assunto. E o que a gente quer saber é o seguinte, as empresas podem exigir uma roupa específica para os trabalhadores? No caso aí dessas moças, era uma calça coladinha e uma mini blusazinha coladinha também, e o que isso podia causar constrangimento para essas moças, até ao ser atendida ali por outras pessoas no pátio desse posto de combustíveis, né, Mônica? Pois é, Wilson. A gente sabe que as empresas, sim, podem exigir vestimentas específicas, como fardamentos. Nossa equipe, por exemplo, utiliza fardamento. Calça padronizada, camisa com a logo da empresa, mas o que não pode é o constrangimento. Para a gente entender essa diferença, de exigir vestimenta e a vestimenta que constrange, para a gente entender o que é que pode ser considerado de fato fardamento ou não, vou conversar com uma advogada trabalhista, a Tássia Costa, já está aqui com a gente, para a gente entender, Porque as empresas podem sim, Tássia, exigir um fardamento, mas qual a diferença entre um fardamento e uma vestimenta que constranja, que causa essa polêmica que a gente viu nesse posto de combustíveis em Pernambuco? Boa tarde. Boa tarde, perfeito. Mônica, boa tarde, Wilson, boa tarde a todos os telespectadores da TV Pajuçara. É exatamente isso. Os empregadores, as empresas, elas podem sim determinar qual a farda, qual a roupa que aquele funcionário vai utilizar. Inclusive, fazendo um adendo, caso ela determine a utilização de uma roupa específica, quem tem que fornecer esse fardamento é a empresa ao trabalhador, em uma quantidade suficiente para que ele consiga utilizar e fazer as trocas ao longo da semana. Não adianta dar um conjunto de roupa para o funcionário utilizar durante toda a semana, porque ele precisa, logicamente, manter aquele uniforme asseado, correto, limpo, para poder trabalhar. Mas o que nós vimos essa semana foi um caso em que a Justiça teve que se posicionar quanto ao uso de um fardamento de um uniforme extremamente justo, calça leg e cropped, sendo mais específico. E o uso desse fardamento, dessa roupa, que na verdade não é considerada fardamento, ela de fato é proibida. Isso por quê? Porque quando você coloca um fardamento muito justo na trabalhadora ou no trabalhador, isso gera uma hipersensualização daquele funcionário que está ali para prestar serviço, para trabalhar. E o objetivo, por óbvio, é fazer com que o corpo daquele funcionário sirva de vitrine, de chamariz. E isso, logicamente, não é permitido pela legislação trabalhista. Isso aumenta o risco de assédio e de violência contra, no caso dessa, uma mulher. Então, uma mulher trabalhadora, certo? Então, aumenta ainda mais o risco de situações de violência voltadas àquela trabalhadora. Como saber esse limite, Porque, às vezes, como entender se aquilo ali está servindo para constranger, para atrair o olhar de clientes ou não? Como é que dá para identificar esse limite, Tássia? Não há na legislação um padrão de vestimenta que deve ser seguido. Mas nós entendemos que não é adequado um homem e a gente chegar num banco e está lá o atendente do banco utilizando sunga ou um short, uma roupa pequena. Então, nós nos pautamos pela razoabilidade. É razoável que as roupas elas tenham um comprimento médio. Quando a gente fala de calça, a calça é adequada para um uso de escritório, até para um uso de posto, no caso do frentista, porque tem que estar, por uma questão de segurança também do trabalho, com todo o comprimento do corpo coberto. Então, não é razoável que a gente utilize uma roupa de curta, tanto uma blusa quanto uma saia curta ou um short curto. Nós entendemos que quando isso é feito, a finalidade é justamente aquela que a gente falou. Fazer com que aquele funcionário ele tenha um caráter mais sensual e que isso atraia um determinado público para aquele estabelecimento. O que é, mais uma vez repito, completamente vedado, proibido pela legislação trabalhista. A gente sabe que aqui em Maceió existem postos de combustível também que se utilizam dessa tática. O funcionário pode denunciar se ele se sente constrangido, está assistindo agora e está vendo que não pode. Ele pode denunciar? Como fazer essa denúncia? Pode e deve. Ele pode fazer a denúncia
junto aos órgãos do trabalho e, caso ele já tenha sido desligado ou seja desligado futuramente, pode também reclamar isso junto à Justiça do Trabalho em forma de indenização reparatória, porque o fato já vai ter ocorrido e, de fato, a gente não tem como retornar naquilo que já aconteceu, mas a gente tem, sim, a Justiça tem mecanismos para tentar fazer com que aquele funcionário que foi ofendido, teve sua intimidade violada, com que ele seja compensado futuramente. E essas indenizações, inclusive, servem de caráter pedagógico, para que a empresa não torne a fazer aquilo novamente. Então, tem um caráter também educativo. Ok, obrigado pelas informações. Eu conversei com a Tássia Costa, advogada trabalhista, portanto, está aí. Pode sim exigir fardamento, contanto que não constranja nem promova, né? Aquele funcionário, não promova ele como isca para atrair mais clientes, porque a gente sabe que essa é a intenção. E fica o alerta aí, né, para os postos de combustíveis daqui de Maceió. Se algum deles pensou em fazer um dia, ou se faz, né, mudar, repensar aí, contratar um personal stylist, né, Wilson, para poder mudar essa vestimenta, mudar o fardamento, para que as pessoas possam trabalhar de forma digna, seguras, sem se sentirem constrangidas. Voltamos com você.